Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, doutor Estela, representante do Ministério Público de Contas. Conselheira Selma. Excelência, eu queria apenas, sendo possível, solicitar a inversão de pauta, que tem um processo que acho que está adiado, se não tiver adiado deve estar pautado para hoje, inclusive um voto visto, e está só sendo ultimado algumas pequenas correções nele, e por isso eu gostaria de fazer a inversão da ordem da pauta. Pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu trouxe para o dia de hoje duas propostas de alteração do regimento interno. E eu gostaria de apresentar na sessão de hoje. Todavia, eu não consegui ainda obter as 5 assinaturas necessárias para a... Me parece que são 5, né? Não, são 4. 4 assinaturas para abertura para deflagração. A aprovação, quando é mudança aqui, são 5, aprovação, mas para abertura são 4, que eu saiba. Para abertura são 4 assinaturas. Então, eu já tenho as 4 assinaturas para abertura e eu gostaria de apresentar o projeto plenário para leitura e apresentar cópia para todos os senhores. Na verdade, o primeiro projeto se trata de uma alteração do regimento interno a fim de introduzir um artigo 40A, prevendo a possibilidade de regulamentação através de resolução normativa do procedimento destinado ao processo eletrônico. Não apenas ao processo de prestação de contas, como já existe regulamentação editada no passado, mas também para os demais processos que tramitam nesta corte, né, como denúncia, consulta, que já tramitam nessa corte. E a gente avaliou na comissão que uma previsão no regimento interno espancaria qualquer dúvida quanto à legitimidade de uma resolução via tratar posteriormente da tramitação desses processos. Eu vou pedir para que a coordenação do plenário possa distribuir cópia desse projeto. E que fizesse também, senhor presidente, a primeira leitura, para contar como primeira leitura. O segundo projeto ele trata de uma alteração no artigo 200 do nosso regimento interno, que prevê a possibilidade de citação em mãos próprias, né? E nós estamos propondo ao tribunal a alteração desse dispositivo para permitir que a citação possa ser feita da forma comum, como é feita hoje, né, na prática pelo Tribunal de Contas, e que isso não venha gerar qualquer tipo de nulidade em prejuízo do processo que tramita na Corte, né? Esse dispositivo serve para os processos que tramitam fisicamente, né? E o projeto também contempla, no seu artigo 1º, a revogação do inciso 14 do artigo 39 do regimento interno, né? Diante das incompatibilidades que a gente encontrou mais recentemente em razão da aplicação das resoluções normativas que tratam da competência da Câmara, né? Eu já conversei com Vossas Excelências e eu estou propondo aqui, e ficaria ao critério do tribunal, deliberar se esse dispositivo do regimento interno deve ser revogado ou não, né? Então, são basicamente esses dois projetos que eu estou apresentando no dia de hoje e a solicitar a Vossa Excelência que fosse feita a primeira leitura. Ricardo. Pega o outro projeto,
Ela vai ler um e ler o outro. Projeto de Resolução 2018. Ementa. Inclui o artigo 40A na Resolução número 003/2001, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, discriminando sobre a forma de regulamentação do processo eletrônico no âmbito da Corte de Contas. Você pegou o segundo? Segundo esse daqui, eu vou pedir para distribuir para cada um. Projeto de Resolução 2018, ementa. Revoga o inciso 14 do artigo 39 e altera a redação do parágrafo 1º do artigo 200 da Resolução número 003/2001, Regimento Interno TCAL, que trata da competência do plenário e da citação, intimação e notificação. Só esses dois? Só isso, senhor presidente. Então, pela... Excelência, eu só queria fazer um comentário. Deixa eu só verificar aqui para ter certeza. Nessa segunda proposta do conselheiro Rodrigo, porque recentemente, Excelência, revogação do inciso 14º do artigo 39 regimental. É exatamente aquilo que discutimos na sessão passada, ou seja, parece que aclarando e até dando razão à minha arguição quando disse essa matéria, parece que por aqui não resta dúvida que é matéria de competência das câmaras. O senhor Rodrigo, acho que... Reforça essa competência. Então, na verdade, isso que decidimos anteriormente não é uma situação, no meu entender, de agora em diante, mas aqui apenas declara uma situação, ou aclara uma situação já criada pelo normativo anterior, pela emenda regimental. Então, faleceria a competência do plenário para atuar, pelo menos, de forma inicial naquele tipo de processo, ou naqueles tipos de processo. É só essa a colocação que eu queria que fizesse até constasse. Qual era o tipo de processo? Era com relação à representação e denúncia. Isso. Vossa Excelência está solicitando a revogação e voltando para o... Não, já existe isso. Reforçando a ideia de quem deve aclarando a ideia. Sim. Quem deve tratar sobre representação e denúncia seria o plenário. Sim. Eu acho até que... A Câmara. Perdão, seria a Câmara. Eu acho até que a gente precisa rever o inciso 1 daquele normativo que foi aprovado, com a finalidade de avaliar melhor o valor de alçada que a gente fixou para trazer os processos de licitação para o plenário. Eu acho que foi fixado de fato um valor muito alto, não é? E de repente a gente pode amadurecer essa ideia de estabelecer um valor abaixo. Eu me comprometo, se for o caso, se houver um consenso, a trazer essa proposta. Todavia, semana que vem eu estou saindo de férias, eu só vou poder trazer após o meu retorno de férias daqui a 15 dias. Excelência, eu também queria fazer uma outra observação quanto a isso, porque também o Pleno decidirá isso, e mais uma vez por arguição minha, e no momento eu não fiz isso, mas até em conversas apartadas, mas aproveito em seja e faço aqui no Pleno. Imaginemos trazer, professor Fernando,
um processo de contratação direta. Naquelas duas hipóteses legais, um exemplo e um valor de um aluguel de carroça de R$100. Por que uma dispensa? Quando às vezes aqui eu sou muito combatido porque trago a conversão do julgamento numa decisão preliminar do pleno, que tem a competência para julgar, e não, mas o pleno é para coisas mais importantes. Isso seria uma coisa realmente importante, quer em termos qualitativos e principalmente quantitativos, matéria do pleno. E aqui até faço aqui uma homenagem e cito o saudoso conselheiro Eustáquio Toledo. Lembrei-me que ele que fazia esse tipo de todos da época vão lembrar que ele que fazia esse tipo de comentário. Porque estamos trazendo ao pleno um processo de prestação de serviço de um carroceiro de um valor, aí sim, irrisório, ínfimo. É o que eu trago também para reflexão, excelências. E vai na mesma toada, na mesma esteira do que o conselheiro Rodrigo aqui está adiantando, está falando, porque realmente precisamos, no mínimo, estabelecer por assim dizer, o bom senso quanto a estes processos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só para registrar que na segunda resolução, eu ainda não tinha assinado a tramitação, mas existe em ata que eu já passo a assiná-la também. Ok. Pela ordem, conselheiro Fernando. Sem processo para hoje, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu tenho um processo pautado para o dia de hoje, todavia eu estou retirando de pauta esse processo. Então a gente aguarda, conselheiro. Excelência, eu vou fazer a leitura, eu tenho aqui o arquivo digital, mas pediria a paciência de Vossa Excelência para as pontuações, tomara que eu as lembre aqui que fiz, para não ir uma coisa aqui declinada e outra escrita, mas acredito que não vai fugir disso. Assim, Excelência, eu trago inicialmente o processo 4500 de 2008, é uma prestação de contas do município de Maravilha, em que pedi vista no dia 12 de junho de 2018, tendo como relator originário o conselheiro Rodrigo Siqueira. Nos termos do voto do relator originário, ele traz do não envio de documentos complementares por parte do gestor, faz uma análise do que consta no PPA, período 2006 a 2009, falando da questão dos programas finalísticos e dos programas de apoio administrativo, trata também da LDO, pelo menos do texto que tinha na LDO, em que há algumas menções, e aqui eu só faço uma ressalva que quanto ao item 1, das diretrizes, objetivos e métodos da administração prevista na LDO, na verdade, é uma situação que quem seria o instrumento competente para tratar disso seria o próprio PPA e não a LDO, e evidentemente isso por mandamento constitucional. Mas como ele colocou, porque verificou estar indevidamente na LDO municipal, evidentemente. Trata da abertura de créditos adicionais, autorização num patamar de 40, entendendo, no seu sentir, que 20% seria um teto, da desobediência do princípio da exclusividade contido na LOA, porque ela traz autorização para a realização de remanejamento, transposição e transferências entre dotações. Aqui aponta um aumento de cerca de 2.310% do demonstrativo previsto ou lá tirado do demonstrativo da dívida fundada, em que, no ano, a dívida do município passou de 114 mil, arredondando, para cerca de 2,5 milhões. Trata dos limites de educação e saúde em ambos,
entendendo que houve cumprimento no seu patamar de 25,72 e 21,97, respectivamente, utilizando-se, inclusive, como reforço a seu entendimento, índices elaborados pela FIRJAN, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, do duodécimo, que obedecera aqui a questão do teto constitucional de 8%, que do montante da dívida consolidada obedece ao percentual fixado no artigo 25 da Constituição do Estado de Alagoas. Desculpa, né? No artigo 25, é o percentual de 25%, se falei, estou aqui corrigindo, percentual de 25% fixado no artigo 182 da Constituição Estadual. Fala das despesas de pessoal que atenderam os limites legais, faz uma análise aqui do cumprimento do plano de governo esse que são as tidas promessas de campanhas que estão refletidas no PPA. Ele se obriga quando as insere no PPA, por isso deve cumpri-las, da forma como planejado, como inserida, ou justificar o porquê não fez. Houve aqui, segundo o relator, o cumprimento do resultado primário, embora tenha havido descumprimento do resultado nominal, onde de um valor negativo de cerca de R$100 mil, passou-se para um valor positivo de quase R$1,5 milhão, agravando sobremaneira o descumprimento da meta prevista. Apesar da questão de valores negativo e positivo, com relação ao resultado nominal, quanto maior o seu valor negativo, para o ente, melhor, e quanto positivo, pior, ao contrário do que é calculado com relação ao resultado primário, que é aquela economia que se faz para se fazer frente às despesas primárias, por assim dizer. Lembrando que as despesas primárias são aquelas que não têm, são situações em que tem a ver com a execução orçamentária propriamente dita, se descontando empréstimos, atividades outras bancárias, situações nesse patamar. Aqui também não indicou que quando há o agravamento desse resultado nominal, a legislação manda tomar algumas providências, mas nos autos não foi possível verificar se o gestor as tomou, apesar do gestor ter sido convidado a 2 vezes se manifestar nos autos. Excelência, da minha análise, eu tenho um posicionamento um pouco diferenciado do conselheiro Rodrigo também, e começo a minha análise aqui alertando que dos dados que utilizou para reforçar o seu entendimento, dados esses que, embora possa ter a metodologia, a sua forma de existência, a sua metodologia, ela não consta dos autos. Mas isso eu entendo até que é menos importante. Apenas aqui afirmo que é uma metodologia criada por uma entidade particular que, no meu entender, ela não tem relação com o interesse público, ela não é sequer voltada
ou de utilidade pública, e pior, ela congrega atores de uma atividade econômica específica, a rigor, a indústria. Evidentemente, com outro escopo de atuação que, no meu sentir, não diz com controle externo, pelo menos esse da forma constitucional. Na verdade, em consulta ao site da própria entidade, consta como finalidade garantir o crescimento sustentável da indústria é a missão da Firjan, a representante de todas as indústrias do Estado do Rio, que conta com 101 sindicatos, cerca de 5.500 colaboradores e estagiários. Então, é só um alerta que eu faço. Compulsando-se os dados aqui apresentados e o entendimento do conselheiro Rodrigo, eu já indo diretamente para a questão meritória, e qualquer dúvida eu posso esclarecer. O conselheiro, ao final, ele traz em seu voto que as contas sejam julgadas, emissão de parecer prévio do gestor desta municipalidade do ano de 2007, pela regularidade com ressalvas. Eu, em análise aos autos e ao que foi aqui declinado pelo relator originário, eu discordo aos pontos, e já antecipando o mérito, e trago meu voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição e desaprovação das contas, em função de que, tendo em vista, Excelência, que houve descumprimento, pelo menos até comprovado, e aqui eu não vou nem me ater de forma qualitativa, mas até a questão quantitativa do plano de governo aqui estabelecido no PPA e, por assim dizer, fracionado na LDO para o ano de 2007, o município cumprira apenas 30% das metas a que ele mesmo se obrigou. Ou seja, de cerca de 40 metas que foram destacadas, apenas em 12 tinha algum tipo de execução orçamentária. Não quero dizer que elas foram 100% cumpridas. Tem algum tipo de execução orçamentária. Nas outras, então, nesse ponto, eu divido do relator, que ele entende não ser motivo forte para a reprovação, e as contas de governo, na verdade, no meu sentir, era sobre esses fatos que ela deveria se preocupar, claro, evidentemente, adornada pelas situações previstas constitucionalmente e até legalmente, como o tribunal está evoluindo já. Mas, de fato, o não cumprimento do plano de governo, ao meu sentir, é matéria fortíssima para a reprovação das contas. E aqui eu não estou nem fazendo ainda o controle ou qualquer juízo de valor quanto à qualidade do cumprimento, mas já não passa pela quantificação, 30% com alguma execução orçamentária. De 40, apenas 12 com alguma execução orçamentária. E isso, evidentemente, não por outras razões, mas vai de encontro, principalmente, a um dos pilares da Lei de Resultado Fiscal, que é o pilar da programação e da obrigação por essa programação estatuída, inserida no PPA e na LDO. A questão aqui do cumprimento da dívida fundada tem o mesmo percentual. Agora, aqui faço uma ressalva. Houve descumprimento da meta nominal. E isso, a gente também é motivo, no meu entender, de reprovação de contas, assim como é o da meta de resultado primário. E aqui, da forma em que foi estipulada e do aumento aqui de envergadura tamanha, como citei antes, de mais de 2.000%. Na verdade, comparando os demonstrativos em buscando informações constantes nas próprias contas e também
Aqui trago, está lá disposto a minuta do que está sendo discutido, mas que não é diferente do que está valendo nos manuais da STN. Ele traz aqui um conceito de que seja resultado nominal, que eu não vou ler, está lá para quem quiser consultar, mas que nos permite verificar que essa situação ela nos deixa à vontade para entender que também é motivo de reprovação, ainda mais se considerarmos que isso tudo se deu em virtude de dívida aqui com relação à Previdência Geral, porque verificamos que, em análise somente da dívida no que diz respeito à Previdência Social, no montante no montante de 51 mil do começo do ano para quase 2.600.000 no final do ano, sem ter nos autos documentação que justificasse esse incremento, nos permite afirmar que essa situação, por si só, teve o condão de agravar a realidade municipal quanto a este aspecto, deixando evidentemente, como eu já disse antes e vou repetir, o descumprimento da meta prevista, onde se obrigou-se a ter em valores negativos cerca de 390 mil reais, deu um salto, piorando a situação para R$ 1,5 milhão de reais. Então, isso, no sentido, também é motivo para a reprovação das contas. No mais, a questão que a gente diverge sempre com relação à educação e à saúde. Aqui, tendo em vista não levarmos em consideração a rubrica como despesa a compor o limite mínimo constitucional em educação, da manutenção da Secretaria de Saúde, cerca de 970 mil, retirando-as do cálculo, o município deixaria de cumprir o limite mínimo constitucional. E assim eu faço o cálculo retirando. Passaria de 25,72 para 14,84. E aqui, além de falar do artigo 70, do artigo também 71 da LDB, que é importante, o que é que não deve entrar, a situação é que ela resta agravada, porque, aparentemente, na secretaria, ela traz uma estrutura administrativa, atividades diversas daquelas que estariam diretamente ligadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, quais sejam a cultura, o turismo e o esporte. Apesar do gestor ter sido convidado 2 vezes aos autos para explicar essa situação, ele dela aparentemente não cuidou. Então, tendo em vista até o que se encontra no site do FNDE em forma de perguntas e respostas, eu aqui transcrevo os itens 4.3 e 4.4, além de deixar um quadro, memória de cálculo, identificando que ações seriam financiáveis e não financiáveis com aqueles recursos
que podem ser utilizados para o cumprimento do limite mínimo constitucional. E, evidentemente, lá explícito que atividades que não possam ser diretamente vinculadas à finalidade educacional, como a da cultura, do turismo e do esporte, elas não podem entrar como despesa para aquela base de cálculo. E isso reforça o entendimento que eu tenho trazido ao pleno e que também mantenho aqui. E assim, não podendo considerar, pelo menos da forma que está lá, o gestor não logrou esse explicar que aquilo teve algum vínculo, alguma ligação à finalidade educacional, eu não tenho como considerar este limite para integrar a base de cálculo. Então, aqui, não cumprindo a educação, eu também entendo que é motivo forte para a reprovação das contas. Quanto à questão da saúde, a situação é na mesma toada, porque aqui o gestor, aliás, até o relator originário, inclusive, aponta que cerca de R$ 673 mil de despesas com saúde foi realizada fora do Fundo Municipal de Saúde, o que descumpriria a determinação contida no artigo 77, parágrafo 3º do ADCT. E, na verdade, nós, por não ter sido verificado por este Fundo de Saúde, nós entendemos que essa despesa genérica feita pela Secretaria de Saúde em rúbrica própria também não poderia fazer base ou não poderia ser utilizada tal despesa como despesa aferível para cumprimento do limite mínimo constitucional em saúde. Então, do patamar inicialmente indicado pelo relator originário, no nosso entender, ele se infirmaria e o município apenas cumpriria cerca de 3,18% do limite mínimo constitucional, que é 15. Então, também aqui entendo forte outro motivo para reprovação. O relator, quanto à originária, quanto a este tema, ele tem o seguinte entendimento, que entende que a situação exposta, ela se trata de uma contrariedade ao direito, em suas palavras, e que necessita ser corrigida pelos gestores subsequentes, ou seja, a execução das despesas de saúde para fins constitucionais fora da esfera própria. Diverge completamente do entendimento que já fora outrora sufragado por esta Igreja Corte, de que estes recursos não poderiam ser considerados no cômputo das despesas com saúde, aqui é a luz de 77 do ADCT, da Constituição Republicana de 88, concluindo que a esfera mais adequada para se operar esse tipo de responsabilização consiste na prestação de contas do gestor do respectivo Fundo Municipal de Saúde. Acaso o valor supracitado, R$ 672.500, fosse retirado, palavras nossas, o município descumpriria o limite antes afirmado, como já disse, que aplicaria apenas 13,18. Complementamente ao entendimento do relator, e evidentemente já discordando deste, pois a considerarmos como forma de isentar qualquer gestores que não busquem, no caso, cumprir o disposto constitucionalmente, alegando-se uma suposta e apenas contrariedade ao direito, então, todas as condutas, por assim dizer, omissivas e vulneradoras da Constituição estariam nesse mesmo patamar, uma vez que o direito também a todas regula, o que não parece ser compatível com a filosofia desenvolvida e consolidada na seara pública, principalmente quanto à obrigação do que se deve ou, ao menos, do que se está autorizado a fazer, sem falarmos, de outro modo, da impossibilidade de se dispor do interesse público, mas o contrário,
de fazermos que valha sobre qualquer situação tendente a enfraquecê-lo. E quanto a esta matéria, especificamente a saúde, destacando-se também a inobservância do que eu sempre trago aqui, que alguma serventia deve ter uma diretriz em resolução do próprio Conselho Nacional de Saúde, que é aqui de 2003, que abarca esta situação, 2007, e que está aqui transcrito como sempre trago nos meus votos. No mais, Excelência, tendo em vista que outras questões elas foram circundantes ao mérito e que aqui ou concordo integralmente com o voto do relator originário ou apenas há algumas diferenças mínimas de cálculos e de entendimentos, mas que não vão refletir no mérito, eu trago meu voto no seguinte sentido, que o tribunal, quando julgue, emitindo parecer prévio, é um julgamento, claro, decisão colegiada, um acordo de outro nome, as contas do gestor do município de Maravilhas, 2007, que recomende à Câmara respectiva a sua reprovação, rejeição, forte, o mérito nas seguintes situações: descumprimento do plano de governo, as metas e prioridades dispostas no PPA e na LDO, descumprimento da meta fiscal para o resultado nominal, descumprimento do limite mínimo com manutenção e desenvolvimento de ensino, assim como descumprimento do limite constitucional mínimo também com a saúde. E demais encaminhamentos de praxe, remeter cópia do voto vista, o gestor epigrafado, a Câmara, informada a possibilidade recursal, da questão do julgamento e do encaminhamento do resultado desse julgamento ao tribunal e retorno dos autos ao gabinete do relator para as medidas que fizerem necessárias. Excelência, em uma síntese do meu voto, é essa que trago, a deliberação de votos, Excelência. O conselheiro Rodrigo quer fazer algum comentário? Senhor presidente, eu vou fazer rapidamente alguns comentários. Na verdade, eu precisaria rever a minha análise que foi proferida, eu acho que no mês de março desse ano, tá? Mas, em cima das colocações que foram feitas pelo conselheiro Anselmo, eu gostaria de fazer alguns comentários, tá? Meu gabinete ele tem alguns pontos de controle que ora coincidem com os pontos de controle do conselheiro Anselmo, ora acabam não coincidindo. Os principais pontos de controle constitucionais quanto a políticas de educação e saúde, nós fizemos dentro de uma metodologia que vem sendo vencedora nesse Tribunal de Contas, de que é a aceitação de despesas registradas na subfunção 122, que são atividades meio, mas essenciais ao atingimento da atividade fim, conforme previsto na legislação de regência. Nós aceitamos esse tipo de despesa, porém, em nenhum momento nós aceitamos despesas para a saúde, quando se trata de educação, que fique bem claro, pois pode gerar um entendimento diferente, despesas com atividades culturais, despesas com atividade, em momento nenhum nós aceitamos como despesa na política pública de manutenção e desenvolvimento da educação. Se isso em algum momento teve essa interpretação, nós não aceitamos. Nós utilizamos essa metodologia e verificamos que o gestor atingiu
os limites mínimos, tanto em educação quanto em saúde para aquele município. Mas nós fomos mais. Nós entendemos que uma prestação de contas, uma análise do tribunal, não pode ser um libelo puro e simplesmente um libelo, uma peça de acusação. Ela é, acima de tudo, uma peça que busca orientar o gestor de como ele deve agir na gestão da máquina pública. O Tribunal de Contas tem como missão precípua colaborar com a atividade administrativa, auxiliando o exercício do controle externo, nesse caso que é exercido pelo Poder Legislativo. E dentro dessa colaboração para com a máquina administrativa, nós nos valemos, me parece que a partir desse voto, da utilização de um plus, que foi a análise da eficiência do gasto público em saúde e em educação, utilizando como parâmetro o índice FIJAM, que é um índice destinado a orientar a indústria. De fato, é um índice que é realizado por uma entidade privada, mas que ele tem uma finalidade de mostrar os números objetivamente para uma determinada comunidade que tem interesse em investir o seu capital. E assim fizemos. Utilizamos o índice FIJAM, e esse índice ele é composto pela composição de números objetivos, como, por exemplo, na educação, ele é composto pelo resultado do IDEB, que é aplicado pelo governo federal. Ele é composto também pelo número de docentes com ensino superior no ensino fundamental, elementos objetivos. Ele é composto também, isso para calcular o índice, né, pela média de horas-aula diárias no ensino fundamental, um elemento objetivo também. Ele é composto pelo número de matrículas na educação infantil, também um número bem objetivo, né? E, por fim, dentro dessa metodologia utilizada pela FIJAM, eles compõem o cálculo também pela quantidade de abandonos no ensino fundamental. Então, a partir desses elementos, eles encontram uma pontuação que pode variar de 0 a 1, sendo 0 classificado como muito baixo e 1 classificado como nível alto de desenvolvimento. Aí a gente entraria aqui na metodologia, na forma de análise que eles fazem. Mas, enfim, eu utilizei esse índice como parâmetro para analisar a eficiência do gasto público naquela municipalidade. E, muito embora eu não utilize na prestação de contas para reprovar ou aprovar, eu utilizo para fins pedagógicos, para mostrar ao gestor que isso é um documento público que tem fins pedagógicos, que o quanto ele gastou trouxe de resultado efetivo para a sua política pública de saúde ou de educação, somente com essa finalidade, né? Mas se o tribunal entender lá na frente que a utilização desse índice é indevida, como quer crer o conselheiro Anselmo, que é algo absurdo, como quer crer o conselheiro Anselmo, que traz qualquer tipo de mal entendimento, né, por parte do gestor, eu faço questão de colocar. É um trabalho a menos para o meu gabinete, mas eu faço questão, até o tribunal se posicionar a esse respeito, de ter esse trabalho, porque eu acho que essa é a missão nossa, né, de mostrar a eficiência dos gastos públicos. Existe também, com relação ao endividamento do município, tá? A gente está tratando aqui de prestação de contas do exercício de 2007. E um ponto que foi para mim também, na minha análise inicial, muito polêmico, e sabia que traria polêmica, relaciona-se ao endividamento daquela municipalidade, que passou de números absolutos R$ 113.930
R$ para R$ 2.632.000 aproximadamente, né? Dentro dos elementos que a gente tinha naquele momento da prestação de contas, e considerando que se tratava de uma prestação de contas muito antiga, de 2007, nós não tínhamos como identificar, né? A gente sabia que era decorrente de inscrição de dívida ativa do INSS, mas nós não tínhamos como identificar se tratava de dívida deixada por este gestor ou de um reconhecimento feito por este gestor de dívidas passadas, algo que é muito comum. A duração razoável do processo pesa nesse momento ao ponto da gente achar desnecessário o contraditório, né? Principalmente porque, apesar desse endividamento, o município apresentou, quando da análise do nosso ponto de controle, uma dívida consolidada que representa 20,44% da sua receita orçamentária, enquanto que a Constituição do Estado estabelece como limite máximo, em seu artigo 182, o limite de 25% de sua receita orçamentária. Então, portanto, estando dentro do limite máximo que nós verificamos no nosso ponto de controle, nós também não consideramos como um ponto a merecer reprovação de contas, mas um ponto a merecer, sim, uma repreensão por parte do tribunal, né? Enfim, existem outros elementos que foram colocados pelo conselheiro Anselmo. O meu voto continua posto da forma, não vou alterar o voto, mantendo o entendimento já lançado na sessão que iniciou o julgamento dessa prestação de contas. Senhor presidente, só para esclarecimento, permita-me. Excelência, pode até ser que a análise desse processo no gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueiro tenha sido dada em março, mas o meu pedido de vistas aconteceu só em junho deste ano. Eu quero que fique registrado isso. Perdão, eu corrigindo, não, foi junho. Eu tinha anotado aqui equivocado, março. Tá. Outra situação, Excelência, que evidentemente pelo lapso temporal, mesmo pedido em junho, concordo, evidentemente, mas, assim, apesar do conselheiro Rodrigo, quanto à questão da educação ter se referido ao artigo, à subfunção 122, na verdade, nos autos não há utilização dessa função 122, mas de outra função, a função 361, que tem a ver com educação fundamental. E, dentre a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, de educação, que não é só educação, é turismo e situações outras, eu reforço. O gestor, mesmo tendo a oportunidade de 2 vezes se manifestar a respeito, não declinou, não declarou, não especificou. Então, eu não tenho como considerar aquela despesa total como tendo sido aplicada totalmente na finalidade da educação. É por isso que eu retiro esse valor, mesmo porque foi oportunizado ao gestor. Quanto à questão de ser absurdo, os índices, não, eu não acho que isso seja absurdo. Pode sim, como eu posso trazer índice de qualquer um pode trazer índice de qualquer outra entidade federativa do Brasil, até talvez se Alagoas tivesse os índices da própria indústria aqui do estado de Alagoas. Mas, assim, o que eu digo é que eles carecem, assim, de uma vinculação à atividade pública, ao interesse público. Então, são situações aqui que, apesar de Vossa Excelência ter explicado no memória de cálculo, ela não constando dos autos, fora dos autos, fica difícil, às vezes, nós até fazermos esse exercício, assim, de busca, algo que a gente deve julgar ou, aliás, analisar de acordo com o constante nos autos. E quando fazemos algo externo,
que não consta dos autos, a regra, até pela lealdade processual, é trazer essa informação para dentro dos autos, para termos a oportunidade de nos posicionar a respeito. Evidentemente, eu aqui quero só fazer outro detalhe, apesar do conselheiro Rodrigo gostar muito dessa palavra, que vejo muito perigosa e até desatualizada, a questão de um libelo, vou até redundante, libelo acusatório, vou ser redundante quanto a isso, eu quero repelir esta palavra, que esta palavra fique realmente só com o que acredito achar, o conselheiro Rodrigo, que na verdade, em si, isso é algo perigoso e, no mínimo, desatualizado. No mais, excelências, tendo em vista as nossas naturais divergências quanto a esta situação, eu entendo que, mesmo pelo tardar na análise e no julgamento das contas, evidentemente que isso não é culpa nem do doutor Rodrigo e nem nossa, tá? Mesmo quando eu cheguei aqui, eu herdei um estoque gigantesco de processo, acredito como cada um de nós também, mas, infelizmente, eu não posso me afastar daquilo que está nos autos. Os números estão postos. Eu não posso fazer uma interpretação favorável ou desfavorável que não aquela que os documentos dos autos me permitam fazer. É nesse sentido que eu mantenho também o meu posicionamento e que trago a deliberação de vossas excelências, trazendo essas pequenas explicações. Muito obrigado, senhor presidente. Estela. Em razão do exercício que se refere à prestação de contas, o MP não fez análise de mérito nesse processo. Conselheiro Fernando, como vota? Colhendo as votos. Em discussão. A discussão não quero discutir, não. Então, em votação. Em votação, eu apoio o conselheiro, acompanho o conselheiro originário. Conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu vou fazer uma breve justificação do meu voto. Eu já antecipo que acompanho o conselheiro Rodrigo Cavalcante e seu voto, acolhendo as ponderações do conselheiro Rodrigo, inclusive reforçando-as, dizendo que esse lapso temporal é uma prestação de contas de 2007. Esse lapso temporal, senhor presidente, nós estamos em 2018, mais de 10 anos, né? 11 anos. Então, assim, nesse tempo, nesses 11 anos, né, certamente nós não vamos conseguir precisar como foi realizada, assim, como foi aquela gestão em termos de efetividade, em termos de com certeza, se esses valores que constam nessas prestações de contas, eles são valores absolutos que nos dão a certeza. O que nós devemos confiar são nesses números dos relatórios contábeis, dos demonstrativos contábeis, dos documentos oficiais que constam nos autos mesmo. Então, dificilmente nós vamos conseguir, por exemplo, uma nota de empenho que afirme ou não que aquele registro contábil ali e os documentos que o suportam, como uma nota fiscal, uma ordem de serviço, foi realmente executado daquela forma, foi prestado aquele serviço. Eu queria dar um exemplo, como eu já falei aqui diversas vezes, esses gastos, as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços públicos de saúde. Esses registros são realizados obedecendo uma norma contábil de registro por código, senhor presidente. Né? Então, você tem um elemento de despesa e você registra, o contador registra ali, e tudo isso
é somado, subtotalizado nessas rubricas, nesses programas, nesses projetos, porque a metodologia de registro contábil, a época aí, é a funcional programática. Então, tem todas essas peculiaridades. Então, nós devemos confiar nesses registros, na elaboração desses documentos. Então, na medida que, por exemplo, existe um registro de um valor na função